você que nos assiste pela TV Rica. Meu nome é Adriana, eu sou uma das pastoras dessa casa. E nós, no culto da manhã, no domingo de manhã, a gente tem ministrado sobre alguns temas. E é um culto voltado ao ensino. E nós temos falado sobre o livro Uma Vida Abençoada. Esse livro, ele foi um divisor de águas nas nossas vidas, falando daquilo que Deus tem prometido ao seu povo, sobre bênçãos, ele fala sobre o princípio onde nós temos que aprender a ofertar, muito mais do que ofertar dinheiro, muito mais do que ofertar coisas, ofertar a nossa vida, ofertar os nossos talentos, ofertar a Deus não porque nós queremos algo em troca, mas porque nós sabemos que Deus, Ele é grande, perfeito, para fazer muito mais do que aquilo que a gente sequer consegue imaginar. Amém? Então, tem sido dias onde a gente tem aprendido a como buscar mais de Deus na área financeira, na área pessoal. Tem sido dias onde o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. E hoje vai ser mais um dia desses. Hoje vai ser mais um dia onde o Senhor preparou essa manhã tão gostosa para a gente estar aqui louvando, adorando e aprendendo aquilo que é a palavra de Deus. E Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, como um todo, né? Como na Igreja Ministério Sonho de Deus, a você que nos assiste pela TV Rica, onde quer que você esteja, em que tempo for, onde você estiver ouvindo essa palavra, Deus tem um propósito sobre a sua vida, que é te fazer pleno, te fazer prosperar, te fazer viver todas as promessas, porque as promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Né? As promessas de Deus, elas são contínuas e elas se renovam a cada dia. Então, quando o Senhor entregou o seu único filho para que morresse numa cruz por nós, foi para que nós tivéssemos abundância de vida. Repita comigo, abundância de vida. E muitas vezes, quando a gente chega até o Senhor e a gente vem muitas vezes de um histórico de vida, a gente chega cheio de prisões na mente, cheio de limitações. E se a gente não decidir romper com todo o nosso entendimento humano, com toda a nossa carga que vem familiar, onde muitas vezes são ditadas palavras, onde dizem que você não pode vencer, de que você não é ninguém, de que você não faz parte daquela família. Se você não decidir romper com essas palavras na sua vida, você também não vai receber de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a vida em plenitude é você saber dosar aquilo que entra no seu coração. Porque palavras, muitas pessoas falam, mas o que você tem deixado entrar no seu coração, o que você tem deixado penetrar até a sua alma, é isso que vai fazer a diferença. E nós temos que decidir, temos que optar a deixar entrar a palavra que é do Senhor. É uma palavra viva, ela não é uma palavra morta, onde foi para aquele tempo. A palavra do Senhor, ela é para hoje. Ela é para agora, nas nossas vidas. Amém? Bom, a pastora Eliana tem ministrado sobre esse tema com muita propriedade, muita maestria. Eu vou tentar aqui dar continuidade no que ela tem falado. E ela colocou para nós que aquilo que Deus quer é que a gente tenha um coração abençoador, um coração livre, né? Livre de pensar como que vai ser o dia de amanhã, se preocupar com isso. Porque planejamento a gente até faz, mas nós não podemos deixar os nossos dias serem consumidos por aquilo que há de vir.
A palavra de Deus diz que Ele dá a cada dia. A cada dia o Senhor tem algo novo, a cada dia Deus tem uma solução para as nossas vidas. E muito mais do que a gente ofertar em finanças, o Senhor quer que a gente aprenda o princípio de ofertar, o princípio de entregar a Ele aquilo que muitas vezes vem e a gente trabalha e fala, mas é meu, né? É o meu salário, é a minha dependência, é aqui que eu tenho que pagar as minhas contas. Mas ter um coração onde o Senhor fala e a gente obedece. Onde o Senhor fala e a gente tem alegria em fazer, alegria em ofertar. O autor desse livro, ele conta uma história onde um menino trabalhava numa fazenda onde tinha plantação de amendoins. E na escola, a professora disse assim, nós vamos fazer, todo mundo vai abençoar a vida de alguém. E esse menino foi até o senhor dele, né, o patrão dele, e falou assim, eu gostaria de pegar um amendoim. Olha só, ele poderia chegar lá e pegar um amendoim sem falar nada, né? Mas todos os dias ele pedia um amendoim para ele poder abençoar a vida de outros. E assim ele fazia. E Deus foi prosperando a vida desse menino, ao ponto dele conseguir não só ofertar um amendoim, mas ele foi ofertando o lanche na vida de outras crianças, e ele foi crescendo até que ele chegou ao ponto de ofertar sobre todo o estudo, sobre a vida de várias crianças. E um dia ele foi e conseguiu comprar essa fazenda, onde ele pegava um amendoim e ele conseguiu abençoar a vida de muitas pessoas. Qual que é o princípio? Qual que é a moral dessa história? É a gente saber e ter o coração disposto a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ele poderia pegar um amendoim sem falar nada e todo dia dar um amendoim, mas primeiro, ele pediu, ele foi obediente. Segundo, ele quis fazer. E se a gente quer romper na nossa vida financeira, a gente tem que aprender a romper com a nossa limitação, com a nossa retenção. Reter dízimos, reter as ofertas, reter aquilo que vai abençoar a vida de alguém, é reter a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, quando eu retenho, eu não estou fazendo com que a outra pessoa não receba, simplesmente, mas eu estou fazendo com que a minha vida também fique retida. Porque a bênção de Deus sobre a vida de todos, se você retém sobre a vida de alguém, Deus pode agir na vida de outra pessoa para que aquela seja abençoada. Mas na sua vida, como que Deus pode fazer se o seu coração é aquele coração que retém? Que muitas vezes Deus fala, e aí a gente fala assim, Deus, será que é o Senhor mesmo que estava falando, né? Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração, estará o vosso coração. Aonde está o teu tesouro? O teu tesouro está naquilo que você ganha, na força do seu braço, naquilo que você conta todo mês? Aonde é que está o teu tesouro? Aonde você tem gastado os teus dias? Aonde você tem colocado toda a sua preocupação? Ali que está o seu coração, o meu coração, o nosso coração, né? Aonde está o teu tesouro? Sabe como que a gente identifica isso? O que você mais pensa durante o dia? O que mais te preocupa? O que mais te faz perder as noites de sono? O que mais te faz ter aflições? É a preocupação com o dia de amanhã? É como você vai pagar as suas dívidas? Como tem sido o seu dia? Como tem sido? Aonde você tem olhado, colocado o seu coração, o seu tesouro? Mas dá para a gente mudar a respeito disso? Dá.
É só a gente conhecer mais de Deus. Porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Quanto mais intimidade eu e você tivermos com Deus, com Jesus, mais a gente vai se entregar a Ele. E mais o nosso coração vai estar voltado a Ele. Mas se entregar a Jesus, se entregar aos princípios que são dEle, exige renúncia da minha vontade. Renúncia daquilo que eu quero, aquilo que é a minha verdade. Porque o Senhor, Ele não pensa simplesmente em uma situação, Ele vê o todo. E a gente às vezes fica preso em uma só. Deus, Ele não criou a mim, a você, para que a gente viva em miséria. Sabe o que é um espírito de miséria? É um espírito onde você pode ter dinheiro, você pode ganhar bem, você pode ter o suficiente para o sustento da sua família, mas o seu coração está sempre assim, ai, eu não tenho o que eu preciso de mais coisas. Ah, olha a vida de fulano, é um espírito onde você tem comparação. O espírito de miséria, ele é tão forte que ele faz com que as pessoas que tenham mais ricas reajam como sendo as mais pobres. É um espírito que te escraviza, não só na vida financeira, mas em todas as áreas da sua vida. É um espírito que traz um peso de podridão, porque a miséria, ela faz com que as pessoas pensem só nelas. Sabe o que é um espírito de miséria? Uma pessoa que tem um espírito de miséria é uma pessoa egoísta. Tudo que você vai fazer ou vai falar, na minha vida, é o tempo todo o egoísmo. E isso é algo que tem acompanhado as nossas gerações. Isso é algo que nós, quando voltamos e aceitamos a Jesus, a gente tem que arrancar da nossa vida. Porque ele é, como que se diz, peculiar, ele vai devagar, mas ele entra e ele traz um peso na nossa vida que muitas vezes nos afasta, todas as vezes nos afasta de Deus. A mentalidade miserável é aquela onde nada do que você faz vai dar certo. A mentalidade miserável é aquela que traz um peso sobre nós de rejeição. É um peso sobre nós onde aquilo que se fala de prosperidade, de bênção de Deus, a gente pensa assim, isso pode acontecer um dia na vida de alguém, mas não na minha. Porque ele te escraviza. O espírito de miséria faz você olhar para as pessoas como se elas não precisassem de nada. O único que precisa sou eu. É a minha vida. Eu tenho que ganhar para mim, para que eu possa abençoar alguém. E isso não é verdade. Você pode abençoar as pessoas em qualquer circunstância da sua vida. Você pode fazer como esse garoto que pegava um amendoim todos os dias e agradar a vida de alguém. Ninguém aqui está num nível de pobreza onde não tem. Todos aqui com certeza tomaram café antes de vir para cá. Se não tomaram antes, tomaram aqui um cafezinho. Mas todos nós aqui temos condições de ofertar. E por que não fazemos? Porque a gente está retido naquilo que é a visão de um espírito de miséria. O espírito de miséria diz assim, está vendo as circunstâncias? Olha só, todas as coisas que estão acontecendo no nosso governo. A gente não sabe do dia de amanhã. Esse é o espírito que retém. Ele é oposto à vontade de Deus. Ele é oposto àquilo que Jesus fala, que é de você ofertar. Às vezes a pessoa vem, chega para você e fala assim, eu queria R$1 para um prato de comida. Mas você vai comer um prato de comida mesmo? Mas você vai... Se você tem um coração abençoador, abençoa. Dá para comer uma comida com R$1? Não sei, mas abençoa. E não julgue.
Não julgue. Nós temos que viver um período, como cristãos, onde as dívidas têm que sair da nossa vida. E elas começam a sair à medida que a gente está aqui, tendo entendimento sobre essas coisas. Mudança de mentalidade. Abençoe a todas as pessoas que chegarem até você, porque elas só chegam até você porque Deus permitiu. Ninguém vai chegar até você se Deus não permitir. Cada pessoa que te dá um bom dia, porque o Senhor quis que ela chegasse até você. Cada pessoa, cada lugar que você vai, sempre dá um jeito, sempre há um jeito de você abençoar alguém. E o abençoar não é algo que você faz para que você seja reconhecido. Olha, eu estou fazendo a caridade na vida de fulano e eu estou dando um prato de comida. Não. É você ter a mentalidade de abençoar sem querer nada em troca. Inclusive, não querer reconhecimento e nem recompensa por aquilo que você faz. A mudança de mentalidade é você olhar para a sua situação financeira, e aqui hoje em dia a gente vê muitos coachings, né, que mais se falam sobre os coachings pessoais, né, que ensinam sobre finanças e como você gerir o seu negócio. É você mudar a sua mentalidade ao ponto de falar assim: eu tenho hoje uma dificuldade, eu preciso viver, pagar as minhas dívidas, eu preciso criar uma metodologia para sair delas. Porque muitas vezes, pela aparência, a gente não quer abrir mão de alguns recursos. Muitas vezes a gente se endivida, entra no cartão de crédito e faz tantas dívidas. Por quê? Porque a gente quer manter uma aparência. Não está disposto a falar assim: eu vou corrigir agora, eu vou cortar gastos agora, para que eu possa viver melhor depois e abençoar a todos, a quem eu possa encontrar. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer viver, não quer planejar. A mudança de mentalidade que a gente precisa é aprender que com o Senhor a gente ganha e nós somos responsáveis por aquilo que chega até a nossa mão. Se o seu salário chegou até você, você é responsável por saber administrá-lo. E aí a gente faz coisa errada e a culpa é de Deus. A gente gasta mais do que ganha e a culpa é de Deus. A gente gasta com coisas supérfluas sem abençoar aqueles que estão junto de nós e a culpa é de Deus. Ah, mas aí o que eu tenho que fazer? Então, você tem que se planejar, você tem que ter um coração, aonde quer que Deus peça para você, você entregue, um coração livre, liberto, cheio de confiança em Deus, um coração que se arrisca por aquilo que Deus é na sua vida, um coração que entrega para Ele tudo o que vem à sua mão. Às vezes, Deus vai com todo o nosso planejamento, Deus pode chegar e falar assim: eu quero que você me oferte tal coisa. Ah, mas aí, não, eu não sou presa a isso. Eu tenho que fazer um planejamento, sim, mas à medida que Deus pede, Ele é soberano sobre a minha vida. Por quê? Porque é Ele que me dá todas as coisas. Muitas vezes, o Senhor pede coisas para que a gente, nós possamos conhecer o nosso coração, porque Deus já conhece. Mas nós não, às vezes a gente acha que é muito bonzinho. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo sempre a coisa certa. E daí quando Deus vai e fala assim: eu quero que você me entregue tudo que você tem na mão. Aí você fala: ai, será que é de Deus? Será que essa voz não é da alma? Será que isso não é da alma? Né? Aí a alma tem lá a sua, né, o seu valor para a gente dar desculpa. Sabe que uma vez, e muitos que estão aqui já sabem, nossa, deixa eu ficar de olho na hora. Muitos aqui já sabem a respeito daquilo que Deus fez nessa casa, de muitas mulheres entregarem o seu cabelo ao Senhor como oferta. E todas as mulheres, a maioria das mulheres que entregaram o seu cabelo como oferta, o Senhor pediu a elas, né? E eu fui uma das que entreguei logo na primeira leva, né, de quem entregou o cabelo. Eu entreguei, mas eu entreguei
o Senhor não me pediu. O Senhor não me pediu o cabelo. E aí eu falei assim, Senhor, né, eu quero entregar. Deus não me pediu, mas eu quis. E aí, muitas vezes o pessoal fala assim, mas será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é Deus que quer que eu entregue? Será que é a minha alma? Fala assim, você quer entregar? Se você quer, o que te impede? Porque às vezes a gente fica no conflito, é Deus, não é Deus, porque a gente não quer. Mas se você quer, Deus vai aceitar. Amém? Então, assim, o que vale? O princípio de você querer ofertar. O princípio de você mudar de mentalidade. Hoje a gente vive uma situação onde muita gente está endividada, está precisando colocar as contas em dia. E a gente fala assim, a primeira coisa é mudar de mentalidade. Para de reter aquilo que não é seu. Oferte na vida das pessoas. Oferte para o Senhor. E entregue, tenha um coração abençoador. Muda a mentalidade. Saia das dívidas, abençoando pessoas. Não existe lógica nisso. Por quê? A lógica é a fé. É aquilo que eu creio. Quando você faz algo onde você abençoa e você não retém aquilo que não é seu, aquilo que Deus pede para que você oferte, ou aquilo que você tem vontade de ofertar, você está dizendo assim, Senhor, eu confio mais no Senhor do que nas minhas finanças. A minha dependência não vem do salário que eu ganho, mas a minha dependência vem do Senhor. É isso que a gente está declarando quando a gente faz algo assim. Mas a gente não tem coragem, muitas vezes, de fazer, de abençoar alguém, mas tem coragem de fazer uma prestação de 10 vezes no cartão de crédito para comprar algo. Por quê? Porque 10 vezes no cartão, mas não tem coragem de ofertar aquilo que Deus fala, de ter um coração abençoador. O segredo da nossa prosperidade como filhos de Deus está na dependência de Deus. Essa é a chave para a nossa vida. É isso que nos move, aquilo que nós dependemos é do Senhor. Não do nosso salário, não do nosso emprego. Porque o emprego, hoje nós estamos empregados, amanhã pode ser que não. Hoje eu tenho uma empresa, amanhã pode ser que não. Mas se a minha dependência vem de Deus, não importa de onde vem o recurso, mas o que importa é que o Senhor traz o recurso. E todas as vezes que a gente fica assim, num pensamento duvidoso, mas daí vai falar de dinheiro, está falando de dinheiro, e como, gente, a igreja, nós temos que falar disso. Qualquer lugar que você vá, qualquer curso que você vai fazer de administração financeira, as pessoas estão ficando milionárias, falando de como administrar o seu dinheiro. E quando a gente chega aqui na igreja, e a gente fala que a forma de você administrar, de você ofertar, as pessoas falam, mas será que é isso? Mas isso é de Deus? É de Deus. 30% da palavra de Deus fala em você ofertar as coisas para o Senhor. A dependência não está naquilo que eu ganho todo mês, ou naquilo que é a minha empresa. A minha dependência vem de Deus. Quantos testemunhos eu conheço aqui de gente que não tinha nada, e que de repente, Deus abre uma porta. Não é, Renata? De repente, mas esse mês não vai dar. De repente, Deus vai, abre uma porta, bate uma meta. É verdade ou não é? Sim ou não? Pode falar. E aí, a dependência está no emprego, a dependência está no Senhor. Então, uma forma de você verificar a sua mente, que se você está preso àquilo que é a circunstância do mundo, àquilo que é de Deus, avalie se toda vez que nós falamos em finanças, isso não fala assim, mas será? Mas será? A igreja está precisando de dinheiro. A igreja não precisa de dinheiro. A igreja não precisa. O Senhor não precisa de dinheiro. A igreja precisa de pessoas fiéis e leais àquilo que é a palavra dele. Pessoas que estão dispostas a não simplesmente dar uma oferta em dinheiro, mas de ofertar a sua vida. Porque
aquilo que vale para Deus é a fidelidade e a lealdade do nosso coração. Agora, nós precisamos ter consciência de que a luz, essa luz da Bandeirantes, ela não vem aqui e a gente paga ela com oração. A gente falar assim, olha, nós vamos pagar a luz, vamos orar. Não. E aonde que estão os recursos? Aonde que está o recurso que mantém a casa, que mantém os projetos? Está na minha vida e na sua. É isso que a gente precisa entender para a mudança da nossa mentalidade. Precisamos ter consciência de que a nossa situação, ela não pode ser... um slide antes, por favor. Nós não podemos manipular as situações. O que é manipular? É você saber, por exemplo, que muitas vezes tem alguém que tem recurso, e aí você vai e fala assim, então, e conta a sua história, pensando que essa pessoa vai abençoar, vai te dar alguma coisa. A manipulação financeira, a manipulação daquilo que são os recursos. Se aproximar das coisas, das pessoas, por interesse. Mas eu não vou, não tenho... vou chegar até fulano e falar da minha necessidade. Não, a sua necessidade, você fala com Deus. Eu vou chegar até fulano, porque fulano tem um carro lindo e deve ter dinheiro, e eu vou chegar e manipular as coisas. Esse não é um princípio correto. Você tem que falar das suas necessidades com Deus. É com Deus, é Ele. Seja em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja emocional, seja pessoal. Não é com as pessoas aonde você vai chegar para ficar falando o tempo todo. É com Deus. Se há uma necessidade, você precisa de ajuda, é com a sua liderança. Mas não é ficar falando o tempo todo. Nós demos um estudo aqui que falava sobre o poder da palavra. Não sei, quantos aqui tiveram? Alguém participou? Poucas. Mas a palavra no mundo espiritual, ela dá uma direção. E quantas vezes a gente fica falando só dos nossos problemas? Quantas vezes a gente fica batendo nas mesmas questões? Mas a minha vida é difícil. Mas a minha vida não tem jeito. Mas e como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não ganho bem, eu não estudei. E a gente fica batendo nessa tecla, parecendo um disco arranhado o tempo todo. A gente precisa colocar sobre a nossa vida e falar com o Senhor daquilo que nós queremos, para que Ele venha suprir as nossas necessidades. Não são as pessoas. Saiba dar. Obediência instantânea. No livro ele fala muito a respeito de Deus pediu muitas coisas ao Robert Morris, e tudo que Deus pedia, Ele dava. E um dia ele falou assim, Deus falou para ele assim, eu quero que você me dê tudo. E aí ele foi, pensou, falou, Deus, como que eu vou dar minha casa, meu carro, tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro? Mas amém. E Deus fez isso na vida dele e ele ofertou tudo. E aí ele chega para Deus e fala assim, Deus, te peguei, eu te ofertei tudo. E aí daqui a pouco toca o telefone e alguém chega para ele e fala assim, Robert, Deus me mandou te dar um avião, Deus me mandou te dar isso, aquilo, outro. E ele ficou surpreso, porque ele tinha ofertado tudo que ele tinha a Deus, e logo depois, Deus vai e fala assim, Deus usa alguém para ofertar muito mais do que ele tinha. E ele vai falar com o Senhor, e ele sente o Espírito Santo brincar com ele assim, agora fui eu que te peguei. Por quê?
Porque Deus tem prazer em dar. Sabe de uma coisa? Deus ele se alegra quando ele vê um filho fiel, porque ele fala assim, esse daí eu posso abençoar bastante, porque ele vai ser sempre fiel. E essa daí eu posso dar para ela muito dinheiro, porque ela vai ser sempre fiel. Fiel a quê? Fiel a Deus, leal a Deus. Se a gente não consegue, se Deus der R$1.000 por semana, a gente não consegue administrar e ser fiel, como que Ele vai te dar 10 mil por semana? Se a gente não consegue, muitas vezes, dizimar na casa do Senhor, que o dízimo é o básico, é o pontapé inicial para que as suas finanças sejam abençoadas. Se a gente não consegue fazer isso, como que Deus vai dar? Deus, existe um propósito na nossa vida financeira. Qual é? Qual é esse propósito? Ajudar a implantar o reino de Deus. Quanto mais você ofertar ao Senhor, mais Ele vai te dar. Quanto mais você abrir mão daquilo que você julga ser super importante, mais Deus vai ficar feliz com a sua vida e vai te ofertar, vai te dar muito mais. Por quê? Porque Deus fez tudo para o nosso deleite. Então, são princípios em que a gente tem que começar a aprender. Romanos 12, do 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, presta atenção, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. O que é o repartir? Repartir é um dom. É um dom que o Senhor nos dá. Existem pessoas que possuem esse dom de repartição. Da mesma forma que é o dom de ensino, que é o dom de misericórdia, existe um dom que é o de repartir. Como que a gente identifica esse dom de repartir, né? Quais são as marcas de uma pessoa que tem esse dom para repartir com os outros? Reagem a uma visão. Sabe o que é reagir a uma visão? É quando algo é proposto. Por exemplo, aqui na nossa casa nós temos várias frentes de trabalho, mas é quando você apresenta algo e a pessoa reage àquilo. Ou seja, ela fala assim, uau, isso daí eu quero poder ofertar. Uma pessoa que tem o dom de repartir, ela tem discernimento. Para que o discernimento? Para que não sejam manipuladas. Ela é generosa. O que é a generosidade? A pessoa que tem o dom de repartir, ela não se importa, ela dá. Ela não pensa naquilo que é da vida dela, mas ela oferta, ela semeia. Esses dias eu estava falando de alguém, né, que falou assim, eu não lembro quem. Alguém falou assim, roubaram, né, o meu carro. E eu falei assim, foi uma oferta. Pensa nisso como uma oferta. Involuntária, mas foi uma oferta. Tudo na nossa vida, se você quer ser alguém que tenha o dom de repartir, alguém que abençoa, muda a mentalidade. As pessoas não te roubam, você dá. Libera, o que é isso? Mas eu vou ficar... Não, libera no mundo espiritual. Senhor, eu abençoo. O Senhor sabe da minha necessidade, mas eu abençoo a vida de fulano. Fulano tem com você uma dívida? Deve para você? Ora a Deus, fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mas não fica julgando, humilhando. A Bíblia diz que quem dá, não pensa em receber, mas aquele que recebe, tem que pensar em pagar. Então, Deus não deixou saída. Se você deve, a sua mentalidade tem que ser de pagar. Mas se você pode dar, a sua mentalidade tem que ser em não receber. Porque em todos os dois casos, a dependência do Senhor.
para que não dependam um do outro. Quem tem o dom de repartição não busca reconhecimento. São pessoas que se alegram em dar sem que sejam reconhecidas. Ofertam, fazem, sem precisar de alguém falar assim, olha, a irmã Maria chegou aqui, deu, e ela, o reconhecimento. Porque se necessita de reconhecimento, não tem esse dom. Não são controladoras. O que é ser controlador? Eu vou ofertar, mas eu quero ver se tal coisa, se fulano vai fazer do jeito que eu falei. Você está controlando. Eu vou ofertar, mas aí eu quero ver se vai comprar aquilo que está falando. Você não é, se você tem esse dom, se você não tem, busque. E se você tem, não seja controlador. Oferte, por quê? Porque isso mostra uma liberalidade no nosso coração. Faça, sem ficar controlando o resultado, sem ficar monitorando se deu certo, se não deu, sem ficar julgando. Querem que seus recursos tragam soluções. O que é isso? Eu quero investir, eu quero solucionar, eu quero apresentar uma resposta diante do que está sendo proposto. São pessoas que reagem, que gostam de ver a coisa sendo produzida. Doam seu tempo, seu talento, sua boa vontade. São pessoas talentosas, que Deus muitas vezes dá um dom de repartição, de administração, para que possam repartir e que com o seu talento, com aquilo que a sua generosidade, o seu tempo. Não são pessoas que o tempo todo ficam assim, mas isso eu não tenho tempo. Você pode fazer tal coisa, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Isso é um dom. Repartir é um dom. Nós somos chamados para sermos rios e não represa. O rio, ele flui, as coisas acontecem. Você vai passando sobre a sua vida. O rio, ele flui e ele chega a algum lugar. A represa, ela fica parada e não chega a lugar nenhum. Então não fique retendo, não se torne uma represa, porque você e eu, nós somos chamados para fluirmos no mundo dos negócios, para fluirmos nos talentos. Não retenha aquilo que Deus tem te dado. Aquilo que custou o preço do sangue de Jesus na cruz. Não retenha. Amém? Deus é galardoador dos que o buscam. O que é essa palavra gigantesca? Galardoador. Ele gosta de presentear aqueles que o buscam. Deus, a maior felicidade dele é dar as coisas na sua vida e na minha. A maior alegria do Senhor é poder colocar diante de você algo que você tanto deseja. Essa é a maior alegria dele. Mas o que precisa? O que ele quer em troca? A nossa fidelidade, a nossa lealdade, a visão, a nossa lealdade, aquilo que Deus tem falado, que diz a palavra. Vocês já viram Jesus recusar alguém? Se vocês leem a palavra, leiam os evangelhos, vocês já viram Jesus recusar alguém porque pedia alguma coisa para ele? Jesus nunca deixou ninguém de lado. E por que eu posso fazer isso e você pode também? Não podemos. Jesus sempre apresentava algo bom ao redor das pessoas que o rodeavam. E a gente não, a gente quer reter. É meu, é a minha posição, é o meu salário, é o meu cargo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fluir naquilo que Deus colocou você para governar. Deus, ele recompensa a boa mordomia. O que é mordomia? Né? A gente está aqui para ser servido? O que é recompensar a boa mordomia? Eu estou na mordomia, então tudo vem a mim? Não.
Você foi chamado para ser mordomo. A mordomia não é das pessoas te servirem, é de você servir as pessoas. A mordomia não é de você ficar sentado esperando as coisas acontecerem, mas é de você chegar e se apresentar para fazer algo diferente e mudar a realidade das pessoas. A mordomia é para que quando Deus te entrega R$1 milhão, você saiba administrar como Deus administra. Por quê? Somos mordomos do rei, somos aqueles que administramos a casa, nós administramos os recursos. Isso é na nossa vida pessoal e é na nossa vida como igreja. Então, Deus ele recompensa a boa mordomia, porque se somos bons mordomos, se somos pessoas que administramos bem o nosso dinheiro, que administramos bem os recursos, Deus ele vai nos dar infinitamente mais. Mateus 25:14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui Jesus está falando da parábola dos talentos, onde o Senhor entrega talentos na nossa mão e a gente vai e joga fora. Mas Deus, ele recompensa aquele que pega o talento. Ele tem que ser como que se diz? Ele tem que ser um negociador. Ele tem que ser um homem, uma mulher de negócios. Deus deu um talento para você, você tem que fazer esse talento gerar mais talentos. Você não pode pegar esse talento e jogar fora, entregar para alguém para que você comer a semente. Não, o seu talento foi dado pelo Senhor para que você vá e multiplique esse talento. Então, o segredo para você implantar o reino de Deus é você ser um bom mordomo e saber multiplicar os talentos na sua mão. Que talento Deus tem te dado? Que recurso Deus tem te dado? Deus é constante nas nossas vidas. As finanças não. As finanças não são. Mas Deus, ele é constante. E se você confia em Deus nas suas finanças, se você confia em Deus em toda a sua vida será uma constante. Porque não depende daquilo que eu ganho, depende daquilo que é o meu Criador, que é Deus. Então, se a minha vida está na dependência das finanças, a minha vida ela é inconstante. Porque um dia eu ganho bem, no outro eu ganho mal, no outro eu não ganho nada, no outro eu ganho... É inconstante. Mas se a minha dependência é de Deus, eu estou sempre numa constante. Amém? 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Deus, ele tem muito mais do que a gente pode imaginar. Então, para que ficar retendo? Se você, nessa manhã, quer ter um coração, fala assim, Senhor, até aqui eu tenho sido egoísta, eu tenho sido mesquinha. Até aqui, Senhor, eu tenho olhado de forma errada para as minhas finanças. Eu quero hoje, Deus, mudar a minha história. Ainda há tempo. Por quê? Porque o Senhor está aqui e o Senhor não nos mandou falar essas coisas porque já está todo mundo em plenitude. Não, nós precisamos. A nossa vida é um aprendizado constante. É um processo de aprendizado constante. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você não tem como imaginar, porque Ele tem muito mais. Deus é muito criativo. E nessa manhã, onde nós vamos partilhar com a ceia, para quem não conseguiu participar ontem, para quem gostaria de participar de novo, pode participar. Eu queria pedir para os diáconos já trazerem a mesa. Nesse momento de ceia, nesse momento onde a gente vai falar da morte de Jesus, é um momento de reflexão
daquilo que nós aprendemos todos esses dias. Né? O nosso estudo, ele termina na semana que vem. Mas aquilo que foi plantado, essa semente que foi plantada no meu coração, no seu coração, ela tem que germinar, ela tem que florescer. Ela tem que fazer com que você prospere na vida. Ela tem que fazer com que você cresça, com que a sua vida seja plena, para que você tenha como governar. No mundo espiritual, nós governamos com a santidade. No mundo espiritual, nós governamos com finanças. Não tem como você não ser próspero, sendo fiel e leal a Deus. Deus sempre tem mais a te dar. Amém? Sempre. Confie nisso. Abra mão daquilo que te prende. Olha ao seu redor e fala assim: Senhor, eu quero ofertar. É tão gostoso quando a gente escuta, fala assim: meu coração está ardendo porque eu quero ofertar tal coisa que me custa tanto. Eu preciso ofertar isso. Por quê? Isso é um coração quebrantado. Isso é um coração que quer se entregar a Deus. E não deixa essa vontade, não deixa esse sonho ser entulhado pelas circunstâncias. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos ministrar isso, que Ele tem infinitamente mais a nos dar. Amém? Eu queria convidar que todos viessem à frente. Nós vamos participar da ceia. Pode vir mais à frente, eu não mordo não. A você que nos assiste pela TV Rica, muito obrigado, que Deus possa fazer abundantemente mais na sua vida. Hoje às 19h30 nós teremos um culto. Venha participar conosco. Se você estiver longe e não puder participar, participe através do canal da TV Rica. É um grande prazer. Deus abençoe.